Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Saber que quem está animado, Oh Deus, aleluia. com a expectativa em o que nós vamos aprender do Senhor hoje, amém? Mas acho que o povo está meio desanimado, né, pastor? Quem está animado para ouvir o que Deus vai falar? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Senhor Deus, eis-me aqui. Que seja o Senhor que fale através de mim, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória. E hoje, vocês se preparem que a gente vai ler muito, hein? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 3. E a gente vai ler muito em Êxodo hoje, amém? Então vamos todo mundo ficar esperto aí. O que for fora de Êxodo, vocês vão só ouvir, que eu vou lendo por aqui. Bom, hoje é o penúltimo elo da nossa campanha, Derrubando Muralhas. E eu acho que todo mundo já sabe o que é uma muralha, né? Se eu pesquisar no dicionário, uma muralha tem mais a ver com proteção. Mas aí a definição espiritual ela é um pouco diferente. Ela vai falar de barreiras. Então nós estamos aprendendo como quebrar barreiras. Aleluia. E eu acredito que algumas já foram quebradas, outras estão sendo quebradas, outras ainda serão quebradas, Glória a Deus. e outros descobrindo quais são as barreiras. E como já foi falado aqui muito sobre a muralha de Jericó, que foi quando Josué, né, e o seu exército conquistaram Jericó, que foi uma parte ali da terra prometida. Mas a gente vai voltar um pouquinho na história, antes desse fato. E aí eu vou pegar e vou voltar lá em Abraão. Vocês se lembram que Deus escolheu Abraão para fazer dele a nação escolhida. Então ele pegou Abraão, e Abraão foi com Sara a uma terra que ele ainda iria falar, que Deus ainda iria falar. Depois veio Isaac, depois veio Esaú e Jacó. E aí de Jacó ele se tornou Israel. Deus mudou o seu nome. E Israel teve 12 filhos, que depois, mais pra frente, vai virar o nome das tribos. E um desses filhos era José. José, ele foi para o Egito como escravo, e lá teve uma reviravolta, e ele se tornou governador daquele lugar. E ele ajudou a que muitas pessoas não passassem fome, inclusive a família dele. Amém? Amém. E então Israel, ele sai da terra dele, sai de Canaã e vai para o Egito, aonde o faraó, com tanta gratidão pelo governador, ele passa a dar um pedaço de terra ali para o povo de Israel morar, ter sua família, suas criações. E foi um tempo de paz. Quando eles foram, eram cerca de 70 pessoas. O tempo passou, o povo cresceu. 70 eles foram para 600 mil homens. Só homens, sem contar as mulheres e os filhos. Mas eles viraram escravos. Por quê? Porque aquele governador ficou tão satisfeito por José ter feito aquela maravilha, que foi governar o Egito com tanta sabedoria, e evitou que todo mundo morresse de fome. Por quê então? Não era o mesmo faraó. A história de José ficou esquecida pelo povo do Egito, e eles ficaram com medo. Aquele povo tão numeroso fazer uma rebelião. Então eles foram escravizados. E aí nós vamos ler que a partir do momento em que o povo clamou,
Deus ouviu e respondeu, amém? Então vamos ler em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrar-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel em fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus. Vou pular um pouquinho para frente. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então Deus levanta Moisés. Moisés era uma pessoa que era condenada de morte, foi pelo rio e foi para dentro da casa de Faraó. Ele foi considerado o maior líder do seu tempo. E a pessoa que tinha um relacionamento, foi reconhecida por uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus. A ponto de Moisés pedir para ver o rosto de Deus. Deus falou: você é louco, você não pode ver meu rosto, senão você vai morrer. A parte do você é louco, eu que estou interpretando, viu? Mas aí sabe o que Deus fez? Ah não, então já que você quer ver meu rosto, vou deixar você ver pela frestinha. Olha assim, é um relacionamento. Olha o nível de relacionamento. E Moisés viu, porque depois ele voltou com o rosto brilhando. Ouviu a glória do Senhor. Nosso rosto é diferente quando nós temos o Senhor. Nosso semblante muda. Oh Deus, aleluia. Então esse povo tinha uma barreira, um desafio. Era a muralha. O que representava a muralha para aquele povo? A muralha era o império egípcio. Se eles eram 600 mil homens, quantos egípcios será que tinham? Porque já era um império. Eles chegaram lá em 70 pessoas, ficaram em 600 mil. Egípcios eram muito e muito mais. Era um império enorme. E eles eram escravos, eram construtores. A Bíblia vai falar aqui em Êxodo que eles construíam tijolos. Eles não eram soldados. Não tinha como simplesmente fazer uma rebelião e todo mundo sair são e salvo. Eles não eram guerreiros. Eles eram construtores. Mas Deus, era Deus que iria derrubar essa muralha. Aleluia. Glória. Em toda a campanha eu tenho observado que as pregações, elas vão falar que não é com a nossa própria força, mas é Deus. É a dependência de Deus, a confiança de Deus, é o agir de Deus. Mas Deus, Ele ia fazer algo a mais. Além de derrubar essa muralha, Ele ia trazer ensinamentos, tanto para o seu povo, quanto para os egípcios. Porque Deus, às vezes a gente fica imaginando algumas coisas, né? O povo está escravo, está escravizado, era só Deus, sei lá, fazer todo mundo dormir por alguns dias, os egípcios, né? Enquanto o resto do povo foge. Ou, sei lá, ele é Deus, né? Ele desce um avião lá, ó. Nem tinha avião na época, mas ele é Deus. Desce um avião lá na época, pega todo o povo e leva para Canaã. Não quer ensinar Deus a ser Deus. A gente não pode querer ensinar Deus a fazer as coisas. É do jeito dele, é do tempo dele. E ele tem um propósito para tudo debaixo da terra e nos céus. Moisés vai até o faraó e começa. E várias vezes ele está na presença
vai na presença de Faraó. E vocês leem em Êxodo o decorrer da história. Então, Faraó, ele endureceu o coração. Mas não foi porque ele, por si só, endureceu. A palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele tinha um propósito naquilo. Ainda não era o momento do povo sair. E aí o Faraó aumenta a opressão. Às vezes, quando você dá o primeiro passo em direção a querer agir, a opressão aumenta. Mas a gente tem que continuar firme, porque a muralha vai cair no tempo certo. E aqui a gente vai dividir a muralha em blocos. Deus não chegou e derrubou a muralha de uma só vez. Ele foi derrubando em blocos. E aqui a gente vai dividir ela em 10 blocos. Amém? Já captaram a mensagem? Amém? Vamos abrir então em Êxodo 7:17. Glória, Senhor, seja. Amém? Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber as suas águas. E aí começa a derrubada do primeiro bloco. E ele traz sobre o Egito a praga do sangue. O rio Nilo se transformando em sangue. O rio Nilo, ele é um dos maiores rios do mundo. Ele tem aproximadamente 6.650 quilômetros. E ele representava a fertilidade. Ele era a vida do Egito. Por quê? Lembra quando a gente estudava em história que as primeiras civilizações, elas começaram onde tinha curso de água? Porque a água era essencial para a vida. Então, por isso que eles consideravam o Nilo tão importante. E tinha um Deus, porque no Egito eles cultuavam vários deuses. E tinha um Deus que chamava Api, que era o Nilo, que representava o Nilo. E alguns peixes também eles consideravam como deuses. E a lição que nós podemos tirar acima disso é que Deus está acima de todos os deuses. E que a vida vem de Deus. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, ele vai falar o seguinte. E ela estava pegando água no poço de Jacó. E quando a gente lê a passagem, parece que ela se sentia orgulhosa por estar no poço de Jacó, porque representava era uma pessoa importante, né? Da linhagem do povo. E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água para jorrar a vida eterna. Disse-me ainda em Apocalipse: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o culto. E se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, em seu quarto, até na sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu... que vai de frente com a religiosidade deles, que você idolatra. Deus, ele tem que ser o centro da sua vida. Aleluia. Que você tem dado mais importância do que a Deus. Isso é uma forma de idolatria. E isso vai te atormentando. Êxodo 8, 16.
e o povo se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Gente, o povo, vocês já viram os filmes, novelas, que eles têm uma peruca pretinha, que assim, bonitinha? É porque as mulheres raspavam a cabeça por causa de piolho. E agora vem uma praga de piolho para eles, de forma que todos ficavam infestados. E o interessante é que essa, diferente das outras duas, os magos do faraó, eles não reproduzir. Porque tanta de rãs, eles por meio de ciências ocultas, assim diz a Bíblia, eles conseguiam reproduzir. Mas a partir dessa eles já não conseguem. E eles mesmos falam, isso é dedo de Deus. As outras religiões, elas são limitadas. Aleluia. Deus é maior que qualquer outra força. Aleluia. Deus é maior que qualquer outra força. Aleluia. E o quarto bloco, ele é representado pela praga das moscas. Êxodo 8, 21. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e os conselheiros, e o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Glória a Deus. Mais pra frente, mas naquele dia, 22, mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, que era onde o povo de Israel ficava, onde havia o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei diferença entre o meu povo e o seu. Este sinal de milagre acontecerá amanhã. Deus, ele fazia a diferença nesse momento. Não só nesse momento, mas em outros momentos ele fazia a diferença. Enquanto os egípcios, aqueles que não conheciam ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, padeciam, nada acontecia ao povo dele. Deus, ele cuida do seu povo, amém? Salmo 37:5 vai falar o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. E ele agirá. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem terei medo? Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Assim diz o Senhor. E mais uma vez uma muralha vai um bloco vai para o chão. Glória a Deus. Deus cuida dos seus. E mais uma vez uma praga, que é a morte dos rebanhos. Êxodo 9, 3. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará? Perdão, só um minutinho. A morte dos rebanhos. Êxodo 9, 3. Perdão. Deixe o meu povo ir para que preste culto. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Os animais, eles eram uma fonte de renda.
eles eram destinados a serviços e a matéria-prima. Por exemplo, os cavalos, eles eram usados nas batalhas, eles eram usados para transporte das pessoas, eles eram usados para transporte de mercadorias, os jumentos também para transporte, os camelos para transporte, e eram aproveitadas suas peles para fazer tapetes, peças de pele de camelo. Os bois eram usados para ter a carne, o couro, eram usados no arado. As ovelhas eram aproveitadas a carne, a lã, para fazer tecidos, roupas. Isso tudo remetia a uma certa segurança para eles. Quem tinham esses bens tinha uma certa segurança, uma certa estabilidade. Mas aí o Senhor, jogando essa praga, Ele vai nos ensinar que a nossa segurança, ela não está em riquezas. A nossa segurança, nosso sustento está em Deus. No Salmos 20 vai falar: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso sustento está em Deus. Oh, glória! E a sexta praga foi a praga das feridas. Êxodo 9, 8. Tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas de pus surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Já agradeceu pela sua saúde hoje? Todas as vezes nós levantamos, nós trabalhamos, e nem sequer nós agradecemos ao Senhor. Nós passamos por uma fase tão difícil que foi a pandemia, e graças a Deus estamos todos com saúde, amém? Você tem o hábito de agradecer pela sua saúde? A gente só sabe o quanto que é bom você não ter dor de cabeça quando você tem a dor de cabeça, né? Você toma um remédio, você logo esquece, nem lembra mais de cabeça. Vamos ser gratos pela saúde. E como você tem cuidado do templo do Senhor? Você tem se dedicado a cuidar do seu templo? Que ele é morada do Espírito Santo. A nossa saúde vem de Deus. Nós vamos fazer por merecer, amém? Amém. E mais uma vez, um bloco vai ao chão. Glória a Deus. Oh Deus, amém. A praga da chuva de pedras. Êxodo 9, 16. Amém? Todo mundo seguindo aí? Amém. Aleluia. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo por uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito. Olha só o que nós comentamos antes. Deus, ele tinha um propósito desde a primeira até a última praga. Deus tem propósito desde que você nasceu até o dia de hoje. Aleluia, Deus. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito. Mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você... 19. Agora mande recolher o seu rebanho e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. 22. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação.
Deus, Ele avisa, até mesmo os egípcios. Ele avisou que iria cair aquela pedra, aquela tempestade. Aqueles que acreditaram abrigaram os seus rebanhos, os seus servos e foram salvos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantas vezes Deus tem falado com a gente? Quantas vezes Deus tem levado a sua palavra a cada um de nós? Será que nós estamos tendo ouvidos atentos para ouvir? Deus avisou a eles que iria cair naquela tempestade de pedras. Quem teve ouvido, ouviu. E salvou o que tinha. Que nós possamos ter ouvidos atentos ao que o Espírito diz. E mais uma vez nós aprendemos uma lição, que é a proteção para quem crê e obedece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O oitavo bloco foi a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, 4. Se você não quiser deixá-los ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poderem enxergar o solo. Devorarão um pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios. Algo que o país e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que fixaram essa terra até o dia de hoje. Glória a Deus. E o que a praga das pedras não destruiu, os gafanhotos destruíram. Plantações, as árvores. E aí, nós vamos para a nossa lição. O sustento ele vem de Deus. O dono da terra e que supre as nossas necessidades essenciais. Tem uma palavra que diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome, porque a confiança deles é no Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. O sustento vem do Senhor. Glória. Aleluia. E o nono bloco, a praga das trevas. Êxodo 10, 21. O Senhor disse a Moisés: estenda sua mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Os egípcios, eles temiam a noite, eles tinham medo da noite. Por causa de uma questão cultural e religiosa deles lá. Eles acreditavam que o sol era o deus Ra. E que quando anoitecia, né? É que o sol ele tinha ido nas profundezas, digamos assim, do mundo subterrâneo, lutar contra as forças do mal, lutar contra os demônios. Então, se eles saíssem na rua, pode ser que eles encontrarem alguma coisa que eles não queriam, que eles tivessem medo. Então, por isso eles não saíram à noite, eles tinham medo da noite. E olha o que Deus faz. Ficou 3 dias de noite. Ele trouxe a noite. Em João 8 vai falar
Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a nossa luz. Deus é a nossa luz. E o último bloco. Alguém aí é primogênito? Primeiro filho? Primogênito? Mais alguém? Você foi? Foi? Ainda bem que a gente nasceu nessa época, né? Ainda bem que a gente não é egípcio. Acho que aqui ia morrer pouca gente, né? A maioria não é primogênito, não. Eu ia morrer também. Amém? A praga dos primogênitos. A gente brinca, mas foi terrível, né? Êxodo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. 4. Assim diz o Senhor: por volta de meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Aí quando eu li, eu pensei, no gado? Mas o gado já não morreu? Mas eles eram ricos, né? Pode ser que comprou mais gado. Amém? Haverá também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém nem sequer um cão atirar contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Glória a Deus. E o Senhor, Ele faz distinção entre aqueles que o seguem, entre aqueles que são obedientes à sua palavra. E Deus, Ele deixa algumas orientações para o povo seguir. Eles tinham que separar um carneiro, ou poderia ser um cabrito, mas ele teria que ser sem manchas e macho. E eles iriam sacrificar aquele cordeiro, e o sangue que fosse tirado dele, ele teria que ser passado nas vigas da porta, nas laterais e em cima. Isso seria um sinal para quando o anjo da morte passar por todo o Egito, ele não passar por onde aquela marca daquele sangue estiver. Comerão carne assada no fogo com ervas amargas e o pão sem fermento. As ervas amargas, elas serviriam para lembrar a amargura da escravidão. E o pão sem fermento seria a tarefa de remover todo o fermento da casa. E o fermento na Bíblia algumas vezes vai dizer que é o pecado, como se eles limpassem o pecado. Lembrar da escravidão e ao mesmo tempo limpar do pecado. E isso seria um memorial. E Deus deu como um decreto perpétuo. Todos os anos eles fariam isso. Porque aí eles iriam lembrar do sacrifício e da festa da Páscoa. Nesse momento, nesse mesmo dia, eles iriam lembrar que foi quando o Senhor os tirou do Egito. Então, quando na Bíblia falar a festa da Páscoa, é a festa do memorial de quando eles foram
tirados do Egito. E quando a gente lê sobre essa primeira Páscoa, a gente vê algumas semelhanças, né? O cordeiro sem mancha, o sangue que livrou da morte. Em João 1:29 vai falar: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus naquele momento ele já estava dando a representação da salvação, não só daquela morte que era a praga dos primogênitos, mas a salvação da morte eterna. O sangue na porta ele salvou da morte naquela noite no Egito, e o sangue na cruz nos salvou a cada dia, a cada um de nós, da morte eterna. E então, depois da 10ª praga, o povo saiu do Egito. Glória a Deus. E eles saíram todos bem, em tranquilidade, além de levar vários pertences dados pelos egípcios. Os egípcios já não queriam eles ali. Então tudo que eles pediam, os egípcios davam. E eles saíram com ouro, animais, tudo que eles pediram, eles saíram. Vocês conhecem a Bíblia e sabem que essa foi uma vitória. Amém? Não foi a última muralha que eles enfrentaram até chegar à Terra Prometida, mas foi uma batalha vencida. E assim é na nossa vida também. A gente vence uma muralha, passa para o próximo nível, tem outra muralha, a gente derruba outra muralha e passa para o outro nível, e assim vai. E eles passaram de fase. E que você também passe de fase, amém? Aleluia. Queria te convidar, que eu te peço, no seu lugar, para a gente orar ao Senhor. Você está à vontade aí no seu lugar. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, nós estamos aqui, Senhor, gratos pela revelação da Sua palavra para cada um de nós, Senhor. Eu sei que de maneira especial, Senhor, foi te encontra o coração e a necessidade de cada um aqui hoje, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E obrigada principalmente pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado a cada dia e ao longo de geração em geração. Pai, aquele povo lá no Egito, ele aprendeu que não há um Deus como o outro Deus. E não há um outro Deus como o Senhor Deus. Aquele povo, ele soube que o Senhor é poderoso, que o Senhor é exaltado e glorificado. E assim o seu povo também aprendeu, Senhor Deus, que com confiança, com fé, acreditar no Senhor faz diferença, Pai. Vale a pena, Senhor Deus. Eles não conseguiriam sair daquele cativeiro com as suas próprias mãos. Teve a mão do Senhor, teve o dedo do Senhor ali em tudo que eles passaram. E nós te agradecemos pelos ensinamentos. Nós te agradecemos porque nós sabemos que a vida vem do Senhor. Nós sabemos, nós aprendemos que o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Que o Senhor é maior que qualquer outra força que há no universo. Que o Senhor cuida do seu povo, Senhor Deus. Que o Senhor ensina, que o Senhor ama, que o Senhor corrige. Que é no Senhor que nós temos o sustento e a segurança. Nós entendemos que a saúde vem do Senhor.
Senhor, Pai. Nós aprendemos que nós temos que ser gratos e cuidar do nosso tempo. Nós entendemos que há proteção para os que creem e obedecem ao Senhor. Oh Deus, aleluia. Nós acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor é quem dá o sustento a cada dia. Que o Senhor é que dá o pão de cada dia a cada um de nós. Obrigada, Senhor. Que o Senhor é a luz. Que o Senhor é a direção das nossas vidas, Pai. Oh Deus. Que principalmente, Senhor, que Jesus é a nossa salvação da morte eterna. Oh glória. Nós estamos aqui gratos, Pai, por todos os ensinamentos que o Senhor trouxe. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. E para finalizar, quando a gente lê Êxodo 6, vai falar: porque a minha mão poderosa, por minha mão poderosa, Ele os deixará ir. Foi Deus quem colocou a mão, não foram os homens. Foi a obediência. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui ministrando a palavra para os irmãos. Amém.